Olá, IEB Kids! Como é bom encontrar vocês alegres assim, para cultuar o Senhor. E aí? Vamos aprender hoje sobre mais um profeta. Vocês viram o título desse culto? Não? Algumas pessoas já viram. Então eu vou dizer para aquele que ainda não viu. O título desse culto é Isaías, o profeta dos reis. Olha só, você gosta de brincar de príncipe, de princesa, de rei, de rainha? Eu queria ser uma rainha. Agora eu sou uma rainha. E você, príncipe do Senhor, princesa do Senhor, vamos começar o nosso culto fazendo uma oração? Então feche os olhinhos. Isso. Agora vamos orar ao Senhor. Papai do céu, muito obrigado pelo teu amor que nos alcançou e nos salvou deste mundo tão terrível. Obrigado pela oportunidade e liberdade de te servir, tanto na igreja, no templo da IEB, como na nossa casa, como igreja do Senhor, que também somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Agora, prepara o nosso coração. Nós queremos cultuar a Ti e queremos também receber uma palavra que venha nos alimentar, Senhor, nos fazer crescer em espírito e em verdade. Então, Senhor, abençoa o nosso culto e recebe no trono da Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Agora, pega a sua Bíblia para nós lermos o nosso versículo. Eu sei que alguns até já memorizaram, mas como alguns ainda não memorizou, eu vou pedir para você pegar a Bíblia, vou pegar a minha Bíblia. Tcharam! Muito bem. Agora, abram a Bíblia em Jeremias, capítulo 36, e o verso 2 e o verso 3, que diz assim: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei. Talvez ouçam e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Jeremias 36, 2 e 3. Vamos repetir? Todos junto comigo? Jeremias 36, 2 e 3. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei. Talvez ouçam e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Jeremias 36, 2 e 3. Vocês sabem o que é iniquidade? Iniquidade é tudo que vai contra os valores que são certos. O que é certo, se você está praticando errado, então você está praticando iniquidade. Vamos agora falar sem olhar. Fecha a tua Bíblia e vamos falar sem olhar na Bíblia, tá bom? Jeremias 36, 2 e 3. Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei. Talvez ouçam e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Jeremias 36, 2 e 3. E agora, vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos dar continuidade louvando ao Senhor. Eu sei que vocês gostam muito de louvar ao Senhor e eu quero convidar tio Ítalo e a tia Jamile para vir louvar ao Senhor.
Vamos agora louvar ao Senhor. Eu não sei se vocês têm notado que a gente está estudando sobre os profetas, certo? Então vamos cantar agora uma música sobre um profeta. A música se chama Minha Boca Deve Ser Santa. Bora lá? Que eu quero ver todo mundo em pé dançando comigo. A Deus dá louvor. Bora lá? Deus
Oi, Rafa. Oi, Bel. Tudo bem com você? Tudo bem? Você tá um pouquinho nervoso? Só um pouquinho, sabe? Mas por que, Rafa? É que, assim, sabe? Eu conheci um menino novo, sabe? Na escola. Que legal! Um amigo novo! Que maravilha! Mas sabe como é? Tem um probleminha. Probleminha? Um probleminha. E que ele nunca ouviu falar de Jesus. Mas isso é maravilhoso! É uma oportunidade que você vai ter para falar de Jesus para ele. Eu sei, mas é que, sabe, eu meio que tenho medo. Medo? É, Não, Rafa. Não tenha medo de falar de Jesus para ninguém. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que passar para as pessoas o que nós sabemos de bom. E você não sabe coisas legais sobre Deus? sei. Então, você tem que ensinar um pouco do que você sabe sobre o amor de Deus. E com carinho, com paciência, ele vai entender, ele vai aprender tudo o que ele precisa. Eu tenho certeza que você vai fazer um lindo trabalho. Mas, sei lá, eu fico com medo de falar alguma coisa errada, ou não saber responder alguma pergunta, ou aí vai que eu digo alguma besteira. E aí, o que acontece? Não se preocupe, meu amigo. Eu tenho certeza que quando você começar a falar de Deus, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca. Confie, meu amigo. Olha só, às vezes, uma pequena frase faz uma grande diferença na vida do seu amigo. Quando que você vai vê-lo? Hoje, mais tarde, no futebol. No futebol? Isso. Que maravilha, Lipe! Olha só, você aproveita enquanto vocês estão jogando e você vai falando do amor de Deus. Tipo, você pega a bola, aí faz assim, vai lá, Jesus vai te ajudar, você vai fazer esse gol, vai, ora, pede pra Deus que Ele vai te ajudar. Essas coisas assim que garotos gostam de fazer, sabe? Sei. Eu sei. É tipo uma estratégia, entende? Entendi. Então. Eu vou fazer isso sim. Vou sim. Então, olha só, vai confiante, tá? Você fala pra ele que Deus ama ele e independente da classe social dele, Jesus o ama. Eu vou fazer isso sim. Vou. Mas tem uma coisa. O quê? Eu acho que ele não precisa. Não precisa ouvir falar de Deus? Como assim? É porque a família dele, sabe? É muito rica. Qual o problema? O que uma família rica daquele jeito vai precisar? Ora, ele já tem de tudo. 2, 3 carros, uma casa enorme com piscina. O que mais que eles precisam? Eles precisam receber a Jesus como único Senhor e Salvador da vida deles. Não interessa a classe social. Você tem que falar do amor de Deus para juízes, para médicos, para professores, para alunos, até para o presidente. Não tem essa de classe social, de posição social. O importante é você alcançar o coração deles com a palavra de Deus. E o seu amigo, ele pode ter duplamente qualquer coisa, mas unicamente ele precisa da salvação. E você está tendo a oportunidade de levar isso para ele. E vai ser a maior riqueza que ele já vai ter na vida dele, entendeu, meu amigo? Aproveita a oportunidade. Eu vou. Corre! Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Eu sou tia Alane e já vou começar fazendo uma pergunta. Vocês lembram qual foi a história que tia Jéssica contou semana passada?
Muito bem, foi sobre o profeta Amós, o profeta boiadeiro. Muito bem, gostei de ver, crianças, vocês estão muito afiadas. E hoje eu vou contar para vocês a história de outro profeta que foi muito importante. O profeta Isaías, o profeta dos reis. Ah, você já quer saber quais são os reis? Espera um pouquinho. Antes, a gente precisa falar quem foi esse profeta Isaías. Isaías era filho de um homem chamado Amós. Não é Amós o profeta, não. Era outro Amós. Porque Isaías era de uma família da parte da nobreza. A família dele era muito nobre. Sabe aquelas pessoas que a gente vê nos filmes, nos desenhos, que tem reis, rainhas, condes, duquesas, cheios de joias, com suas carruagens? Essa era a família desse profeta. Ele era de uma família nobre. E ele era chamado profeta dos reis. Mas ele não falava apenas para as pessoas importantes ou para os reis. Ele falava a todo o povo de seu país. No livro de Isaías tem muita coisa interessante, porque ele era muito amigo de Deus e Deus já lhe revelava muitas coisas através dele. Sim, muitas profecias aconteceram para a época de Isaías. Ele falava já no Jesus que viria. Sim, ele falou do nascimento de Jesus, dos milagres que ele iria fazer, maravilhas. Ele falava também que Jesus iria morrer por nós, ser sacrificado por nós. Inclusive falou do céu. Isso mesmo, crianças. Todas as profecias que Isaías falava ao povo foi cumprido lá no Novo Testamento. Gente, e Isaías viveu há 700 anos antes de Jesus. Já pensou nisso? Certa vez, Deus deu uma missão muito importante a Isaías e muito difícil. Ele tinha que falar diretamente ao rei. Minha gente, ao rei. Agora sim, vocês vão ficar sabendo que rei eu estava falando lá no começo, já que Isaías era o profeta dos reis. O nome deste rei era rei Acaz. Sim, Acaz. Diferente esse nome, não é? Verdade, também achei. Acaz era filho do antigo rei Jotão, um rei que era muito obediente a Deus. Jotão agradava a Deus em tudo. Porém, o seu filho Acaz não era como ele. Vamos ler o que diz a respeito deste rei, lá no livro de 2 Reis 16, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: No ano 17 do reinado de Peca, filho de Remalias, em Israel, Acaz, filho do rei Jotão, se tornou rei de Judá. Acaz começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele governou 17 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez o que não agradava ao Senhor Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele chegou até a oferecer o próprio filho, queimando como oferta aos ídolos, seguindo um nojento costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida, conforme os israelitas iam avançando. Acaz ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos lugares pagãos de adoração, nos morros e até debaixo de todas as árvores que dão sombra. Minha gente, o rei Acaz não era como seu pai ou como o rei Davi. Ele era um rei que não obedecia a Deus, não temia a Deus e fazia tudo o que lhe desagradava. Era este rei que o nosso profeta tinha que entregar uma mensagem muito difícil. Na verdade, um grande desafio para esse rei. Então,
o profeta Isaías tinha que falar ao rei mal, colocando a sua vida em perigo. Será que ele teve medo? Não. Ele foi muito confiante. Ele era corajoso e foi lá falar com o rei sobre o que Deus havia dito. Porque o seu país estava em grande perigo. 2 grandes reinos estavam ameaçando Judá. Sim, eles queriam invadir e tomar todas as suas terras. Então, nesse período muito difícil, foi que Isaías tinha que dar a mensagem ao rei. Ele chegou até o rei Acás e entregou a mensagem do Senhor. Rei Acás, Deus mandou uma mensagem para você. Ele disse que se você confiar nele, não deve temer o inimigo. Confie nele e também se arrependa de todas as coisas más que você faz. Se você fizer isso, se arrepender e confiar no grande Deus de Israel e único Deus, ele estará com você na batalha e tudo ocorrerá bem. Caso contrário, se você não obedecer a Deus, vai acontecer coisas horríveis ao seu povo, ao seu reinado, à sua família. Porque Deus não estará com você. Não confie no seu próprio entendimento, na sua própria força ou nos exércitos. Confie somente em Deus. Será que o rei ouviu o que Isaías estava lhe dizendo? É verdade que esse rei estava com muito medo dos seus inimigos. Sim, ele estava com muito medo de ser atacado porque eram 2 povos muito fortes que queriam lhe atacar. Mas, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, Acás preferiu confiar na força do seu próprio braço. Ele teve uma ideia. Ele queria a ajuda de outro exército poderoso naquela época. Era o exército dos assírios, um povo pagão que adorava outros deuses. Então, ele foi e pediu a ajuda dos assírios. Gente, na hora da batalha, os assírios tinham dito que iriam ajudar ao rei Acás, mas nada fizeram. Na hora da batalha, os assírios nem apareceram e ainda cobravam muitos impostos altos a Acás. Acás foi enganado, Acás perdeu aquela batalha e morreu. Isso mesmo, crianças. Acás morreu e toda a sua família e seu povo sofreu porque ele tomou a decisão errada. Crianças, quando nós queremos resolver os nossos problemas com o nosso próprio entendimento e força, a gente não consegue resolver, as coisas pioram e deixamos de ser abençoados por Deus. Por isso, devemos confiar que o nosso Deus, ele sim é capaz de resolver os nossos problemas, aqueles tão difíceis que nós mesmos não sabemos resolver. Temos que confiar nele. Eu falei que o rei Acás morreu, mas e o nosso profeta Isaías? O que será que aconteceu com ele? Ele continuou vivo, minha gente. Sim, e ainda foi profeta para o próximo rei. Isso mesmo, o próximo rei de Judá. Naquela época, o que acontecia? Os reis, quando tinham filhos, os seus filhos se tornariam os próximos reis da nação. Então foi isso que aconteceu com a morte do rei Acás. O seu filho se tornou rei em seu lugar. Agora nós vamos falar do rei Ezequias. Sim, o rei Ezequias era muito diferente do seu pai. Ele obedecia a Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito dele? Nós vamos abrir em 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Preste atenção. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá.
Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo do seu antepassado, rei Davi, Ezequias fez aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou as postes da deusa Aserá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Aquela época, o povo de Israel queimava incensos em honra a ela. Era mesmo. Olha o que diz mais aqui no versículo 38. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, antes nem depois naquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Que diferença, não é, crianças? Ezequias era um rei que agradava a Deus. Lembra do que a gente leu? Ele quebrou todos os ídolos que o povo fez, todos os altares aos deuses pagãos, e disse a todo o seu povo que lá só existia o único Deus e verdadeiro Deus. É isso, minha gente. Nós temos que aprender com esse rei Ezequias, que era diferente do seu pai. O rei mandou quebrar tudo isso, não foi isso que a gente disse? Então, mesmo fazendo tudo isso, mesmo agradando a Deus, o seu reinado também foi ameaçado pelos assírios. Sim, aqueles povos que enganaram o seu pai no passado. Os assírios queriam derrotar o reinado de Ezequias, queriam invadir as suas terras. E como era de costume, os reis ofereciam presentes aos outros reis, aos inimigos, para que, de uma maneira mais amigável do que as guerras, eles pudessem resolver as coisas. Então, Ezequias mandou muitos presentes, gente, valiosíssimos para o rei da Assíria, para que eles deixassem o reinado de Ezequias em paz. Porém, o rei da Assíria não quis receber nada, presente nenhum de Ezequias. E ainda fez, sabe o quê? Mandou um de seus comandantes dizer isso ao rei Ezequias, dizer que não aceitava os seus presentes. O comandante se chamava Rabsaque. Isso mesmo, nome diferente também, não é? Esse Rabsaque chegou lá na cidade de Jerusalém e entrou no palácio do rei Ezequias. Pelos corredores do palácio, ele ria do rei. Sim, minha gente, debochava do rei. Dizia que ele era um rei fraco, porque acreditava no Deus. Um Deus que ele queria que Ezequias adorasse os deuses pagãos. Dizendo que ele era fraco e iria perder as batalhas. E que o seu rei, rei da Síria, não aceitava os seus presentes. Ouvindo aquilo, o rei se entristeceu, ficou muito triste. E como era costume naquela época, ele rasgou as suas vestes reais e se vestiu, sabe de quê? Se vestiu com panos de saco. Sim, panos de saco demonstravam a tristeza do rei. E em seu desespero, em sua tristeza, ele foi perguntar ao nosso profeta Isaías o que ele deveria fazer. Então, o profeta Isaías lhe disse o que deveria fazer. Disse que não devia ligar para o que esse Rabsaque estava falando, nem para o poder dos assírios. Ele deveria confiar no Deus, no único Deus, como fez o rei Davi. Sim, minha gente, ele tinha que confiar em Deus e não na força
do seu próprio exército. Então, tempos depois, o rei lá da Assíria, sim, que mandou esse Rabsaque falar com o rei Ezequias, ao invés de mandar alguém, ele mandou uma carta, sim, uma carta para o rei Ezequias. A carta ameaçava o rei Ezequias e todo o seu exército. Ele queria colocar medo no rei Ezequias. O que será que o rei Ezequias fez com essa carta? Será que ele ficou com medo? Será que ele queimou ela, rasgou? Não. O rei Ezequias pegou essa carta que traria medo e foi até o templo do Senhor para orar. Sim, ele foi orar. Quando você tem um problema, o que é que você faz, criança? Você fica logo aperreado, chora, fica desanimado, não quer mais assistir nem aos cultinhos infantis, que dirá ler a Bíblia ou orar. Isso é errado. Quando temos um problema, nós temos que confiar no nosso Deus, no Deus que pode resolver todas as coisas. Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Ezequias fez isso. Quando as coisas estavam difíceis, ao invés de ele colocar sua confiança na sua própria inteligência, ele apresentou a Deus o que estava acontecendo, confiando no Senhor, que ele iria mostrar o que ele deveria fazer. E assim nós devemos fazer também, gente. Deus ouviu a oração que Ezequias fez lá no seu templo e mandou que o profeta Isaías lhe dissesse o seguinte: ó rei Ezequias, não tenha medo, confie somente no Senhor, e ele mesmo irá espantar os seus inimigos. Sim, Deus mesmo disse que iria espantar os inimigos de Judá, os inimigos do rei Ezequias. Foi então que lá no campo de batalha, onde estava tudo acontecendo, que Deus mandou um anjo. Sim, minha gente, Deus mandou um anjo muito forte. Esse anjo batalhou com o exército de Ezequias, matou muitos homens inimigos. E sabe o que aconteceu? O rei da Assíria ficou tremendo de medo. Sim, ele tremeu de medo ao ver o que acontecia no campo de batalha. Ele viu o poder do único e verdadeiro Deus, o Deus de Ezequias e seu povo. E correu, foi embora para o seu país. Viram a diferença, crianças? Uma diferença muito grande aqui. O rei Acaz, ele decidiu não obedecer a Deus, não ouvir a mensagem que o profeta tinha lhe entregado e recebeu do Senhor repreensão e castigo. Já o rei Ezequias, esse sim, foi obediente a Deus, entregou os seus problemas a Deus e Deus batalhou, guerreou com ele naquela guerra. Ele recebeu de Deus, do Senhor, uma mensagem de consolo e a vitória. Então, crianças, quero finalizar aqui essa história, dizendo que nós devemos pedir a Deus que Ele nos torne parecidos, sim, parecidos com Ele. Que a gente possa refletir e obedecer à voz de Deus, assim como fez Isaías e o rei Ezequias. Sermos confiantes em Deus, sermos corajosos e obedientes. Sim, devemos pregar para todas as pessoas que nós pudermos, nossos amigos, nossa família,
quem se aproximar de nós. Devemos pregar, sim, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu numa cruz por nós. Devemos espalhar o amor de Jesus para todas as pessoas. É isso que nós devemos fazer, crianças. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa lição de hoje é sobre quem? Sobre o profeta Isaías, o profeta dos reis. Então, Isaías foi um homem muito usado por Deus na sua época, né? E naquela época dele não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, né? Toda bonitinha, que a gente leva para a igreja. Então, na época deles, eles usavam uns rolos que tinham o nome de pergaminho. Então, nós vamos fazer um pergaminho hoje. Vamos aprender a fazer um pergaminho, tá? Tia Magda preparou aqui uma sugestão, tá? Olha aqui, o meu. Eu fiz assim, eu ia jogar esse aqui no lixo, né? Isso aqui vocês vão descobrir o que é depois, tá? Ia tudo pro lixo. Aí eu peguei, guardei, né? E para fazer, eu pensei assim, eu disse, isso aqui dá certo para fazer, pergaminho. Olha, esse papel eu comprei uns produtos de vidro e aí embalaram nesses papéis para mim. Aí eu peguei e disse, eu vou guardar aqui alguns, porque isso aqui fica tão legal para fazer um pergaminho, né? Pensei logo nisso, né? Então eu guardei papel. E outra coisa que vai pro lixo também, ó, o rolinho do papel higiênico, ou do papel alumínio, né? Do papel alumínio. A gente joga no lixo. Aí tia Magda guardou 2 também. Eu disse, eu vou fazer meu pergaminho com o rolo do papel alumínio. E aí, olha aqui. Eu usei esses materiais no meu. Tá vendo? Isso aqui é uma sugestão, tá? Aí você às vezes, não, tia Magda, eu não tenho esse material. Aí eu vou deixar de fazer o meu pergaminho. Olha aqui. Eu fiz também, peguei o desenho lá no Google, né? Que lá tem muito desenho pra gente. Entra lá e bota a palavra pergaminho, aparece muitas ideias, né? De desenho, de pergaminho. Aí eu peguei essa ideia aqui e usei também usando o mesmo papel, ó. É o mesmo papel, tá? Aí desenhei lá com giz de cera, tá? Aí isso aqui é outra sugestão de pergaminho. Mas aí você não tem esse papel, né? Olha, saco de pão também. Tem padaria que vende nesses sacos, né? Aí a gente desmonta o saco todinho e pode usar, né? O saco aberto, pode usar e desenhar o pergaminho nele, tá? Mas olha, a gente pode usar essas folhas de sulfite. Olha aí que a Magda fez também com folha de sulfite, tá? Olha, o sulfite que a gente tem em casa, que a gente pediu para vocês separarem, certo? Então, nós vamos fazer com ele, tá? Se vocês não têm esse papel. Mas aí ficou a sugestão aí, tá? Se vocês tiverem e quiser usar, eu vou usar aquela ideia lá, também de tia Magda, tá? Então, vamos lá. Eu vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem como é que eu vou executar, tá? A atividade da gente hoje. A gente, né, usa deixa eu fazer nessa para vocês entenderem, tá? Ó, vocês pegam os gizinhos de cera que você tem aí você em cima da mesa mesmo, você pinta aqui as laterais, certo? Só a lateralzinha do papel, tá? Aí já dá esse efeito aqui, olha que bonito que fica, né? Fica com aspecto de envelhecido, tá? Aí pinta de um lado e do outro, tá? Assim, vai pintando. Faz isso nos dois, né? Aí,
Eita, tia Magda, mas para fazer esse efeito aqui, esse canudinho aqui, ó, né? Olha aqui o canudinho, esse canudinho. Então eu vou fazer aqui para vocês verem como foi que tia Magda fez. Tá? Aqui nesse cantinho a gente dá faz assim, um cantinho assim, como se o papel tivesse enrolado, tá? E aqui você faz também do mesmo jeito, só que você vai fazer um caracolzinho, tá? Vai fazer um caracolzinho assim, ó. Aí escurece aqui onde você fez as curvinhas. Aqui você vai, puxa também, pinta aqui essa lateralzinha, tá? Aqui você também faz isso, ó. Olha aí, né? Já tá o cantinho do pergaminho, ó. O rolinho, né? Que legal, né? Que fica. Pronto, aí você dá uns risquinhos assim, para dar aquele aspecto de como se tivesse enrolado há muito tempo. Pronto, aí você faz isso dos dois lados, tá vendo como ficou legal? Tá? Aqui você também pode fazer assim umas entradinhas, ó, para dar um aspecto como se tivesse guardado há muito tempo e rasgou as pontas assim, por estar, né, armazenado, guardado lá, enrolado há muito tempo. Aí, aqui do outro lado também, ó, dá umas entradinhas. É muito legal fazer isso, né? Aí vocês fazem aí vários pergaminhos, aí escreve os versículos que vocês estão aprendendo também, né? Aí cola aí no quarto, para vocês não esquecerem. Aí pronto, olha aí, tá vendo? Você pode fazer o seu pergaminho também, tá? Aí faz isso de um lado e do outro, como eu fiz aqui nesse, tá? Ó, de um lado e do outro, tá vendo? Aí esse ficou muito grande, né? Aí eu quero diminuir, aí você corta, vou botar assim pra vocês verem. Você pode cortar a sua folha e fazer o seu pergaminho, tá? Aí aqui você pode, depois dele pronto, você pode escrever o versículo, né, que você aprendeu hoje. Pode escrever ele para você ficar relembrando o versículo, tá? E aí você pode usar até para escrever outros versículos que você gosta também, né? E decorar o seu quarto lá, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade. Deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês me verem direitinho. Essa foi nossa atividade de hoje, nosso pergaminho, tá? E o nosso versículo, qual foi o nosso versículo de hoje? Vamos relembrar? Está em Jeremias 36, 2 e 3, que diz: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venha a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então, Jeremias 36, 2 e 3 é o nosso versículo de hoje, tá bom? Bom, gente, nós vamos agora anotar o que a gente vai precisar na próxima atividade. A nossa próxima atividade vai precisar dos seguintes materiais:
papel criativo amarelo, laranja, vermelho e branco, cola, tesoura e cartinhas, tá? Então, reserva já esse material para você, para a próxima atividade próximo domingo. E que o Deus abençoe a semana de vocês. Um beijo grande no coração. Beijo. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, porque Ele é maior. Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus faz brotar flor e faz crescer o fruto. Tudo isso existe porque nosso Deus é maior. Oi, gente, hoje eu vou ler 1 João 4, 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Agora eu vou orar. Eu vou orar pelos casos de Covid que estão diminuindo e pelos nossos pastores. Papai do céu, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada pelos casos de Covid terem diminuído e abençoa nossos pastores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Olá, meu nome é Maria Vitória e hoje eu vim louvar a Deus e ler a palavra. Bora lá? Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Quem é o Rei? Jesus. Ele é o Rei da minha vida, Rei do meu coração. Ele merece toda a honra, glória e adoração. Tu és o único Deus maravilhoso. Deus, tu és bondoso. Deus, e não há outro Deus. Então vem Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Agora, eu vou ler a palavra. E é Gênesis 12 até o 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei. Os que amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, Hebe. Tchau. Ai, que coisa linda, que maravilha, que vontade de abraçar vocês. Ai, tia tá com tanta saudade. Como eu não vejo a hora, gente, daquele dia que a gente vai chegar e vai rever. Eu sei que a gente vai ter que segurar, dar um freiozinho e não vai poder abraçar logo, mas depois a gente vai poder abraçar muito. Se Deus quiser e Ele quer. E aí a gente vai poder rever essa turminha aí. Parabéns, Geninho, Esther, Vitória, Sofia. Como foi bom ver vocês. Eu também queria ver vocês outros que não mandaram o vídeo. Então, manda o vídeo pra cá pra gente ver vocês. Ai, eu acho que vocês estão querendo fazer surpresa, né? Querem aparecer bem grandão diante da gente, porque vocês estão crescendo. Isso aí. Gostaram do culto? Gostaram da história? Aprenderam? Muito bom, não foi? Então, já que você aprendeu, agora também você pode passar para que os seus coleguinhas, seus familiares, possam aprender também um pouquinho da palavra. Então, aproveita, compartilha o culto, dá like mostrando que você gostou e compartilha com seus amigos e seus familiares, tá bom? E aí, agora o culto tá acabando, né? Mas o culto continua na nossa casa, né, gente? No meu tempo com Jesus. Então, domingo nós vamos nos encontrar de novo. Estaremos aqui louvando, aprendendo mais história e fazendo essas atividades aí, hein? Depois posta lá no grupo dos pais do WhatsApp. Posta a sua atividade. Eu amo ver as atividades de vocês, tá bom? Vamos encerrar o nosso culto orando? Fecha teus olhinhos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este culto que foi tão maravilhoso. Nós podemos aprender da Tua palavra mais um pouquinho e cada vez mais nós vamos aprendendo e vamos crescendo no conhecimento da Tua palavra. Abençoa cada professor que ministrou durante este culto. Muito obrigado por suas vidas e abençoa aqueles também que estão intercedendo por nós, que estão intercedendo pelas crianças em sua casa, que embora não estejam aparecendo aqui, Senhor, mas eles estão por trás dos bastidores, fazendo esse trabalho acontecer. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um, abençoa a nossa igreja. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora, você vai colocar a sua mãozinha como quem está recebendo chuva. Já foram pegar chuva? Eu gosto. Então, e a tia vai abençoar a tua vida. Se tiver algum adulto aí juntinho de você, aproveita, pega ele e pede para colocar a mão na tua cabeça e te abençoar. Mas se não tem, não tem problema, a tia daqui pode abençoar você, ok? Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e dê a paz para você e para a sua família. Amém? Até domingo. Um beijo. Tchau!